Bem, então vamos começar a aula de hoje, aula 6. Eu vou retomar rapidinho os postulados e hoje a gente vai chegar na parte interessante, que é a parte da esfera de Bloch. Então, vamos lembrar aqui os postulados, rapidinho. Então, revisão. Então, o postulado 1 falava que tudo que a gente pode saber de um estado quântico está descrito num tempo, sei lá, tempo T0, né? Está descrito nesse catch normalizado. Então, não existe nada mais que eu possa saber de um cara quântico que não está descrito nesse catch. Postulado 2 fala que para cada grandeza clássica A, existe um operador A que, que pode ser medido. Então, para cada grandeza clássica A, existe um operador quântico A que, cujo é o objeto de estudo e de medição. E diz que os únicos resultados, na verdade é o 3, né? O 3 fala que os únicos resultados de medição são os autovalores de A. Que em AN são os autovalores. Então, quando eu aplico A numa base UN, dá o próprio AN, significa que o AN é alto valor de A. E o N é alto vetor de A. Certo? Então, quando eu meço A, os únicos resultados de medição são os ANs. Vou colocar aqui, assim. Quando meço A. Só lembrar que A é um operador hermitiano, tá? Os únicos resultados possíveis são os autovalores. Postulado 4 fala qual a probabilidade de obter um alto valor qualquer. A probabilidade de obter um certo alto valor AN é o módulo quadrado da projeção do meu estado psi nesse alto vetor UN, correspondente ao alto valor AN. Postulado 5 é do colapso da função de onda, que fala após a medição, o psi ele colapsa. Aqui eu estou usando a interpretação de colapso de função de onda, tá, gente? Que é a projeção normalizada tudo isso dividido pela norma. Vou colocar só norma N.
Eu vou colocar antes aqui, ao invés de colocar depois, se o resultado. Opa, se o resultado de medição for isso. Peraí. Então, psi colapsa para esse estado, que é a projeção do meu estado inicial no subespaço correspondente ao alto valor AN. E o postulado 6 fala que a evolução temporal é dada pela equação Schrödinger, cuja solução é a aplicação de uma unitária. Essa é a equação Schrödinger. Essa é a solução. E quem que é esse U? U é uma unitária e é exponencial de uma matriz, tá? Onde H é o hamiltoniano do problema. Então, esses são os postulados da quântica, conforme a gente já estudou. O que eu vou começar a falar hoje é. Uai, peraí, pegar mais uma página aqui. Vou falar da esfera de Bloch-Poincaré. Isso foi a coisa que eu discuti com a professora Jussara lá naquele dia que eu, rapidão, eu encontrei vocês. Então, ela é uma maneira visual. Vocês podem ver aqui que nos ambientes de computação quântica, conforme eu vou mostrar para vocês hoje, tem a esfera aqui, tá vendo? Então, quando a gente começa a computar usando uma plataforma qualquer, tem aqui as operações, essas operações são unitárias, exceto aqui que é medição, e a gente tem aqui essa esfera. Diga. Tá bem ruim seu áudio, Azaf, mas diga. Eu vou mandar aqui dizer que estamos na tela da esfera, porque eu não estou respondendo. Está na tela branca ainda. Não estou escutando nada que você está falando, velho. Não, deixa eu ver. Pode falar, pode tentar falar. Agora? Não. Então, a esfera é uma maneira de visualizar um qubit. O que é um qubit? É um sistema de 2 níveis. Ah, o senhor mostrou algo diferente na tela, eu não conseguiu ver. Ah, tá. Um sistema de 2 níveis.
Eu acho que eu não trouxe aqui para a tela, peraí. Isso aqui, ó. Então, aqui são as operações unitárias, exceto aqui que é medição, e aqui está a esfera de Bloch, Poincaré, de um jeito bem roubadinho, conforme eu vou mostrar para vocês. Ela não representa exatamente a mesma. Ela é uma simplificação da esfera de Bloch. Aqui eles chamam de K-sphere. Acho que tem outro jeito de fazer. Não. Melhor K-sphere mesmo. Esse aqui é o Compose do IBM. Bem, tá bom, obrigado, Daf. Dois ou mais qubits não podem ser representados por essa esfera. Então, se eu estou com um sistema de 3 níveis, ou dois sistemas de 2 níveis, não podem ser representados por essa esfera. Para começar aqui, um qubit, ele é um sistema de 2 níveis, é o que nós aprendemos até agora. Ele é descrito por um psi, que é um vetor dessa forma, que pode ser escrito como alfa 10 mais beta, escrito nessa base, né? Ou alfa 0 mais beta 1. Nós sabemos que alfa e beta são complexos, e sabemos também que, se isso é um estado quântico, então nós sabemos que módulo quadrado de alfa mais módulo quadrado de beta igual a 1, está normalizado. Escrever isso aqui. Só que o fato de alfa e beta ser complexo, eu posso escrever alfa como A1 mais um número i imaginário A2, e beta posso escrever como B1 mais i B2, com A1, A2, B1, B2 reais. Essa normalização aqui implica, na verdade, que A1 quadrado mais A2 quadrado mais B1 quadrado mais B2 quadrado é 1. Então existe uma espécie de hiperesfera aí rolando. Mas tem como eu reduzir dimensões dessa esfera? Sim. Ao invés de usar essa representação cartesiana dos números complexos, vamos usar a representação polar e vamos lembrar dela aqui agora.
de um número complexo Z. Bem, vamos fazer aqui um número qualquer complexo. Então, aqui eu tenho um módulo de Z, né? E o próprio Z aqui. E vamos colocar aqui dash. Então, eu tenho essa componente aqui e essa componente aqui. Essa componente, vamos lembrar que esse ângulo aqui é θ. E eu posso escrever esse cara, esse Z, como Zx mais IZY. Esse cara aqui é o ZY. E essa componente aqui é o Zx. Aqui o eixo imaginário. Aqui o eixo real. Mas quem é Zx, quem é Zy? Vamos lembrar lá da física básica. O que é seno de θ? Seno de θ é o cateto oposto ao θ, Zy, dividido pela hipotenusa. Hipotenusa é um módulo de Z. Tamanho da hipotenusa, né? Quem é cosseno de θ? Cateto que coça o olho, coça o θ, que é o Zx, dividido pelo módulo de Z. Substituindo aqui, nós temos módulo de Z, cosseno de θ, mais I módulo de Z, cosseno de θ. Portanto, não vai dar para colocar aqui, deixa eu colocar mais embaixo. Vou inverter isso aqui. Fica mais claro. Portanto, Z sempre pode ser escrito como módulo de Z, fator aqui, que eu tenho cosseno de θ mais I seno θ. Isso aí é a representação, essa parte aqui, de E elevado a I θ, certo? Então, eu sempre posso escrever um número complexo dessa forma aqui. Onde eu tenho o módulo dele e aqui é uma fase. Uma fase é um ângulo. Beleza? Tá. Então, tendo isso aqui em mente, eu já posso reduzir o número de... Não reduzir, mas escrever de uma outra forma. Vamos, então, escrever nosso qubit. A ideia, o que eu quero perguntar aqui é o seguinte: quantos números reais, se eu vou colocar no computador um qubit, quantos pontos flutuantes eu preciso para colocar isso na máquina? Então, quantos números reais eu preciso para para é, para representar um qubit? Essa que é a pergunta que eu quero responder. Parece que eram 4, né? A1, A2, B1 e B2. Mas nós vamos ver que dá para reduzir isso para 2. Por quê? Porque eu tenho duas condições aqui que vão reduzir a quantidade de números que eu preciso.
Então, nós sabemos, então, que esse psi era um alfa zero mais um beta 1, com alfa e beta pertencente aos reais. Ó, alfa e beta pertencente aos complexos. Então, a princípio, eu poderia escrever esse estado reescrevendo esse alfa e beta usando a representação polar, que é módulo de alfa, é elevado aí o θ do alfa, na direção do zero, o beta é o módulo do beta, é elevado aí θ beta, na direção de 1. Certo? O negócio que eu vou lembrar a vocês que fase global não tem significado físico. E isso eu vou usar ali. Então, deixa eu separar aqui. O que significa uma fase global? Se eu pego um estado psi e o estado é elevado a i psi, é elevado a i θ psi, eles são o mesmo, representam o mesmo estado. Então, essa é uma fase global, uma fase que multiplica o estado inteiro, certo? Como é que eu provo isso? É que o produto escalar, que é o cerne da mecânica quântica, ele não é afetado por essa fase global. Por quê? Se eu fizer um produto escalar de psi com ele mesmo, é a norma, isso equivale a fazer produto escalar desse cara com ele mesmo. Só como esse ket, quando ele vira Bra, ele vira E elevado a menos I θ. Esses dois carinhos aqui, eles simplificam. Certo? Então, se eu pegar um estado 1, 0 e I 0, eu estou multiplicando por uma fase I global, ele representa o mesmo estado. Certo? Então, eu posso fatorar uma fase global aqui. Imagina que eu vou fatorar. Aí é gosto freguês, tá? Eu vou fatorar essa aqui. Vai ficar módulo de alfa vezes zero. Acho que eu vou colocar o 0 e 1 aqui de outra cor, para vocês não confundirem. Eu estou fazendo. Como eu fatorei ali, aqui vai ficar módulo de beta, é elevado a i, θ beta, menos θ alfa. Por que que é assim, pessoal? Porque eu fatorei aquele cara. Se eu fizer distributivo aqui multiplicar, conserva a base, soma os expoentes, some aquele negativo ali, certo? Como isso aqui não interessa, podemos jogar fora a fase global. E o que tem significado físico, pessoal,
é justamente a diferença de fase entre o estado 0 e 1, entre a base 0 e 1, que é exatamente o que está ali, certo? E eu vou chamar aqui de φ, eu vou chamar de teta B, teta beta, menos teta alfa. Esse φ, pode falar, Zaf. Então, meu estado agora, até agora, ficou assim. Pode falar. Essa fase global morreu. E esse cara aqui ficou φ. Mas pode escrever, eu vou ler. Beleza. Vou esperar você entrar. Enquanto estou arrumando aqui o resultado que a gente tem. Oi, alô. Aí, agora eu te escuto. Pode falar. Peraí, deixa eu só- É basicamente essa diferença, porque o alfa e beta está diretamente relacionado à probabilidade. Então, Esses caras, eles têm um nome, eles chamam amplitude de probabilidade. isso, o senhor colocou isso no slide. Uhum. E a probabilidade é o módulo quadrado desse cara. Sim. Aí você está falando de uma diferença entre as probabilidades. Não, 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 não. A probabilidade de obter alfa é módulo quadrado do alfa. Probabilidade de obter beta, que alfa e beta. Probabilidade de obter zero é módulo quadrado de alfa. Probabilidade de obter 1 é módulo quadrado de beta. Módulo quadrado de alfa, a princípio, seria, seria como que eu escrevo isso para você? Seria módulo de alfa elevado a i teta alfa, módulo quadrado de alfa elevado a i teta alfa. Essa fase, ela não entra na probabilidade, porque quando você faz o módulo quadrado, você tem que pegar essa fase estrela, aí dá um número real. Mesma coisa acontece com beta. Seria beta, beta, beta e beta. A probabilidade, ela não tem esse complexo. A amplitude de probabilidade é complexa. E é por isso que existe a superposição e interferência no mundo quântico. Então, quando você faz um número complexo módulo quadrado, você pega z estrela. Então, você tem que lembrar disso aqui, ó. Módulo quadrado de alfa é alfa, alfa estrela. Certo? E módulo quadrado de beta é beta, beta estrela. Por isso que aparece isso aqui e a probabilidade é sempre real. Tá. Então, se ficou claro isso, nós sabemos que por que esse cara está normalizado
Nós sabemos que 0 é menor ou igual a módulo de alfa, menor ou igual a 1, e 0 é menor ou igual a beta, módulo de beta, menor ou igual a 1. Ora, então isso aqui está na cara que eu posso escrever de forma cosseno-seno. Então, aqui eu vou dar a primeira roubadinha aqui, que tem a ver com tem a ver com a álgebra do SU2. Mas vocês vão ver por que eu estou fazendo isso aqui logo, logo. Então, podemos definir módulo quadrado de alfa como cosseno de θ sobre 2 e não θ. Logo, daqui a pouquinho eu vou explicar por que está sobre 2 aqui. E módulo quadrado de beta, eu posso usar seno de θ sobre 2. Isso implica que meu qubit, meu sistema de 2 níveis, meu sistema quântico mais simples que existe, ele pode ser escrito como cosseno de θ sobre 2 na direção de 0, mais E elevado a Φ seno de θ sobre 2 na direção de 1. E note que eu preciso aqui de apenas 2 números reais para reproduzir, para escrever completamente um sistema de 2 níveis. Que números são esses? Θ e Φ. Certo? Por que são 2 números? Vou colocar seno e cosseno numa transformação T. Não, porque seno e cosseno satisfazem esta condição aqui. E essa condição aqui. Porque quando eu coloco esse cara ao quadrado, mais esse cara ao quadrado dá 1. Isso aqui. Tá? Bem, deixa eu criar mais uma página aqui. Deixa eu voltar ao... Então, isso aqui, então, é a representação de um bit. Aqui tem uma pequena chatura. Deixa eu pegar na internet um desenho de uma esfera de Bloch para poder brincar aqui. Ou de uma esfera qualquer. Peraí. Esfera. Queria uma para eu poder desenhar aqui. Tem uma que tem um raio aqui, vou usar essa aqui. A qualidade não está muito boa, né? Tem que deixar pequeno mesmo. Bem, então a primeira coisa que a gente pode ver aqui é que eu estou representando essa esfera e essa direção seria a direção de Z e esses estados aqui, esse estado aqui e o estado de baixo, eles são os estados ortogonais. E é por isso, deixa eu voltar ao que eu não estou vendo o que vocês falando, peraí.
Ele caiu? Tana, tá sem áudio. Tá, desculpa. Eu ia falar o seguinte. Eu estava falando aqui, essa direção seria a direção Z, e esses extremos 0 e 1 aqui são os estados 0 e 1 que nós estamos acostumados na direção de Z. São os autovetores da matriz de Pauli Z. É como se essa direção fosse a direção da matriz de Pauli Z, certo? Por que esses caras são ortogonais e fazem 180 graus? É o segredo da álgebra do SU2 que faz com que esse cara seja θ sobre 2 e não θ, conforme eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Então, essa outra direção que está aqui, ó, é a direção da matriz de Pauli X. Então, esse estado aqui vai ser o mais. E esse estado lá atrás, lá, é o menos. E essa direção aqui é a direção da matriz de Pauli Y. Esse cara aqui seria o mais Y. E o outro carinho lá atrás. Esse carinho aqui atrás. Opa! É o menos Y. Certo? Deixa eu pegar essa esferinha de novo. Deu uma estourada no áudio aqui. Deixa eu pegar a esfera de novo. Vou pegar só ela. Não, vou pegar tudo. Então, vou apagar aqui o que não interessa, por enquanto. O Y não interessa. Esse também não. Aqui atrás também não. E o que eu quero mostrar para vocês é que por que é θ sobre 2? Porque se você olhar aqui, para satisfazer essa conta tá aqui, poderia ser cosseno de θ e seno de θ. Isso é verdade para qualquer θ. Mas é a álgebra do SU2 que faz com que isso aqui seja θ sobre 2. Saca só. Vamos lembrar quem é o estado zero? Estado zero, ele é um zero. E o estado 1 é o 0 e 1. Eles são ortogonais, olha que estranho. Eles são ortogonais, porém eles não fazem ângulo de 90 graus entre eles. Tá?
o ângulo que eles fazem entre eles, que ambos fazem entre eles, é 180 graus, é π. E não π/2. Certo? Como é que eu sei disso? Ora, eu acabei de derivar essa equação aqui para qualquer qubit. Então basta a gente usá-la. Vamos colocar aqui, ó. Quem que é o psi para θ igual a zero e φ igual a zero? Ele vai ser cosseno de zero na direção de zero, mais E elevado a zero, seno de zero, na direção de 1. Esse cara, uma que morre por causa do seno de zero dá zero, e cosseno de zero é 1, ele é o próprio estado zero. Então, esse aqui seria esse estado aqui, ó. Esse vetorzinho aqui. Esse vetor está representado nessa esfera, tá? Esse aqui é o estado zero. Deixa eu colocar de verdinho também. Quem que é o estado agora para θ igual a π e φ igual a zero? Então, agora aqui. Agora, esse cara entra como π/2, certo? Agora quem dá zero é esse cara. E aqui vai dar o estado 1. Então, o ângulo entre eles é π e não π/2. Um estado qualquer, só mostrando, lembrando que esses ângulos são os ângulos azimutal e equatorial. Ai, meu Deus, fiz besteira, peraí. Deixa eu só representar esse vetor 1 aqui, vou deixar ele de azul para ficar diferente do verde. E o ângulo que eles fazem entre si não é π/2, é π. Então eles são ortogonais, mas o ângulo que eles fazem entre eles, sucintamente, que seria a álgebra do SU2. E o SU, esses grupos especiais, eles são álgebras de Lie, certo? Então, isso vem da construção da álgebra de um sistema de 2 níveis. Mas por que que é assim? Tem que fazer uma conta para poder ver, mas isso vem daí. Meu Deus, eu quero pagar só o verdinho aqui. Eu quero mostrar o seguinte: dado um estado qualquer aqui, ó, esse cara tá tocando a esfera, tá? Tocando a casca. Ele é um certo psi. Esse é um cara genérico, um alfa e beta qualquer. Esse ângulo que está aqui é o ângulo θ. E esse ângulo aqui, ó, é o ângulo φ. Certo? Mais genericamente. Então, nesse caso aqui, caso de um qubit, ortogonalidade não significa 90 graus. Tá bom?
eu devia pegar aqui, sem sair da aula, deixa eu ver se eu consigo pegar outro. Não, não é isso que eu quero. Podia ter pegado aqui um trem melhor, mas. Bem. Aqui tá legal. Mas tá mal desenhado. Tá, vamos ver. Vocês estão aí ainda? Será? Será que caiu de novo? Não caiu, não. Tá aqui. Não saí da aula, não. Então, do jeito mais. Então, aqui está o estado 0. Está o estado 1. Aqui está a forma geral de escrever qualquer cara. Esse cara aqui eu chamo ele de mais. Esse cara aqui é o mais Y. E os menos estão na outra direção lá. Bom? Então, essa é a esfera de Bloch-Poincaré. O problema é que não é fácil de bater o olho para essa representação aqui e falar, esse cara não representa bem uma esfera. Assim, é difícil de olhar e para outros ângulos, outros alfa e beta quaisquer, é difícil de eu bater o olho nesse cara aqui e falar, nossa, isso aqui representa realmente uma esfera e esse cara é esse ângulo, porque é difícil de graficar esse vetor usando essas coordenadas aqui numa esfera. Concorda? Apesar que é isso, eu não mostrei que isso aí é uma esfera de fato. E para isso eu vou falar aqui da representação do formalismo, na verdade, de matriz de densidade, ou matriz de densidade. Então, eu vou falar. Então, vamos falar aqui do formalismo. Na verdade, é só um jeito de enxergar esse psi como uma matriz. Por que isso é importante? Porque quando eu escrevo esse cara dessa forma, ele está na casca da esfera só. Ele é um estado puro. Então, quando eu escrevo isso aqui dessa forma, isso aqui é um estado puro. Porém, nós sabemos que a natureza não é assim. A natureza tem ruído, tem um estado, ele pode não ficar puro para sempre, ele pode virar misto. Então, o estado misto são os caras dentro da esfera, lá dentro. Certo? Então, deixa eu escrever aqui. No formalismo de matriz de densidade, ou seja, nenhuma descrição geométrica da mecânica quântica, acredite, existe um curso que chama Geometria dos Estados Quânticos. Eu até cursei ele no doutorado, sabe? Existe toda uma geometria dessa coisa. Então, em uma descrição pura matemática, geométrica, da mecânica quântica, então MQ aqui é mecânica quântica. Os estados puros
Então, são os psis. São estados extremais são estados extremos do conjunto convexo. O que é o conjunto convexo? Mesmo conjunto cuja soma de dois caras está dentro dele. Então, aqui, matriz densidade. Então, a matriz de densidade, ou matriz densidade, é uma representação matricial dos estados. Ao invés de usar vetor, nós vamos usar matriz. Então, no caso da esfera de Bloch, Poincaré, os estados puros estão na casca esférica, e os estados mistos. Eu nem vou entrar muito em estado misto, mas está na bola, está lá dentro, no interior. Então, nessa representação, um estado puro psi é descrito por sua matriz de densidade, ou matriz de densidade. É descrito por sua matriz de densidade. A gente chama essa matriz de densidade, ou matriz de densidade, ρ, em geral. Ρ, e ele é um ρ de psi. A gente não escreve assim, né? Só bota ρ. Que é simplesmente um operador formado por psi, um cara que quer quebrar. Só isso. Não tem nada demais. Tá? Vou escrever assim. Então, nessa representação, o estado puro que era um vetor psi, é um projetor de si mesmo. Ou seja, é um projetor que projeta tudo no subespaço unidimensional formado por ele mesmo.
já que nós sabemos isso aqui é igual a isso, porque sabemos que isso aqui ao quadrado é igual a ele mesmo, já que está normalizado. Certo? Então, esse projetor de si mesmo projeta, vou colocar aqui, opa, este projetor projeta outros estados. Lembra que projetor é uma matriz cujo L ao quadrado é igual a ela mesma, L elevado a N igual a ela mesma. Projeta outros estados na direção psi normalizada. Ou na direção normalizada psi, melhor dizendo, né? Tá, vamos fazer a conta aqui, vamos calcular esse trem aqui, pra vocês verem que isso aqui faz sentido. Vamos calcular isso aqui. Vamos calcular isso aqui para psi dado por aquela coisa que a gente chegou aqui em cima, né? Para esse psi aqui, que é o caso geral do meu psi. Opa. Então eu preciso de achar o Ketbra para esse cara aqui. Bom, vamos embora fazer essa conta. Então quem é Rho? Rho é Ket psi com Bra psi. Então, deixa eu botar aqui para vocês lembrarem quem é psi. Bem, esse ket, ele pode ser escrito assim, né? Cosseno de θ sobre 2 é aí φ seno de θ sobre 2. E o Bra desse cara, então eu já fiz essa parte, tá aqui. Agora eu vou fazer o produto externo com o Bra. Quem é o Bra? Passa esse vetor coluna, que é o vetor 2 por 1, para um vetor linha, 1 por 2. Só que além de fazer a transposição, também tem que fazer o estrela, né? Complexo conjugado. Bem, o primeiro termo ele é real. O segundo termo, sim, entra como complexo conjugado. Isso aqui vai dar uma matriz. Eu vou multiplicar esse por esse. Vai dar cosseno ao quadrado de θ sobre 2. Esse por esse dá E elevado a menos Iφ seno de θ sobre 2. Então, esse por esse. Cosseno de θ sobre 2. Agora, esse por esse vai dar esse termo aqui, né? Que é o mesmo aqui, exceto o sinal do exponencial. Porque vai ser esse por esse, que é o sinal positivo.
E o último, esse por esse, morre a exponencial complexa, fica seno ao quadrado de θ sobre 2. Beleza? Então, esse é meu projetor negócio. Dá para provar que os autovalores dessa matriz aqui, então fica de para casa. Bem fácil. Os autovalores de ρ. ρ é a matriz densidade associada ao estado puro psi. São 0 e 1. Tá? Isso implica que ρ é um projetor. O projetor tem um autovalor 1, o resto tudo 0. Se eu pegar esse cara ao quadrado, dá ele mesmo. Para chegar na esfera de Bloch-Poincare, então, baseado nesse cara aí, então, voltando à esfera, vamos usar algumas daquelas transformações de cálculo 2. Cálculo 2. Então, usando cosseno ao quadrado de θ sobre 2. Mais cosseno de θ sobre 2 e seno ao quadrado de θ sobre 2. Também vou usar que é elevado a mais ou menos Iφ, é cosseno de φ, mais ou menos I seno φ. Você já deve ter usado alguma coisa, né? Cálculo determinante. Faço. E seno de θ sobre 2, cosseno de θ sobre 2 é meio de seno de θ. De onde eu tirei essa aí? É simples. Seno de 2 θs é 2 seno θ cosseno θ. Tá bom? Foi daí que eu tirei essa última. Como θ é θ sobre 2, então esse cara aqui fica θ. E o 2 passa para lá dividindo. Então, substituindo essas delícias todas na minha matriz de densidade, deixa eu só pegar mais uma página aqui, copiar a matriz. Opa. Então, minha matriz é essa. Vou olhar aqui. Então, isso vai implicar que ela é 1 mais cosseno de θ sobre 2. Aqui eu tenho esse carinha aqui que ficou cosseno de φ menos I seno φ. Desculpa, depois eu tenho esse cara aqui que é isso, né? Então, vai entrar meio de seno θ.
Aqui embaixo é a mesma coisa, só vai mudar o sinal do i. De menos vai para mais. E o seno ao quadrado de θ é 1 menos seno de θ sobre 2. Não fiz nada agora, até agora, só substituir as coisas que eu tinha, certo? Dá para ver que eu posso fatorar o 2. O 2 está em todo mundo. Então, bora fazer isso para ficar mais simples, né? Então, vou apagar aqui, aqui, aqui e aqui. Eu vou juntar isso aqui, juntar isso aqui. Tranquilo? Até agora, eu não fiz nada demais. Agora, vamos relembrar as matrizes de Pauli. Bem, relembrar as, não relembrar das, né? Sei lá. Então, as matrizes de Pauli são X, que é 0, 1, 1, 0. Y, que é 0 menos I e 0. As matrizes de Pauli são uma base para as matrizes complexas, tá? Isso aí vocês aprendem em álgebra linear, em geral. A outra matriz que não é de Pauli, mas é uma prima da matriz de Pauli, é a identidade. E a identidade. Se eu observar esse cara que está aqui, ó, dá para ver que tem identidade aqui no meio. Olha só. Vê se você consegue reconhecer aqui. Tem identidade aqui, né? Aí eu vou ter... Ah, antes de fazer isso, deixa eu copiar aqui, dar uma melhoradinha nesse negócio. Vou multiplicar aqui dentro, vou multiplicar o seno aqui. Então, vamos dar uma melhorada aqui. Aqui vai ficar seno θ cosseno φ, né? Menos I seno θ seno φ. Me deu espaço, peraí. Então, o que eu fiz foi só multiplicar aqui, tá, gente? Deixa eu copiar aqui, pra vocês não perderem. Não vai dar espaço, né? Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui. Aqui. Então, o que eu estou fazendo é simplesmente multiplicar esse cara aqui, esse cara aqui. Bom, aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. É a mesma coisa ali, só muda o sinal, né? E agora sim dá para ver que eu tenho identidade aqui, ó. Né? Opa!
aqui tá um errinho aqui, né? Olha aqui. O seno ao quadrado de θ é 1 menos cosseno. Aqui tá seno, né? Hum. Eu não, eu, eu não vou diagonalizar, mas, mas é fácil diagonalizar. Aqui é cosseno, tá, gente? Na hora de copiar ali, eu errei. O resto tá tudo certo. Só aqui que tá faltando. Então aqui é cosseno. Então, olha que interessante. Se eu pegar ρ, se eu pegar a matriz de identidade e dividir por 2, pegar a matriz seno θ cosseno θ, multiplicar por x sobre 2. Pegar seno θ seno φ, dividir por 2, multiplicar pela matriz y, mais cosseno de θ sobre 2, matriz de Pauli z, eu obtenho o que está aqui. Vê se vocês conseguem ver, olha lá. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui devagarzinho. Errou. Identidade sobre 2 vai ser meio. Então, esse primeiro termo aqui já foi contemplado. Tá certo? Agora eu vou pegar esse termo aqui. Então, vai ficar 0 seno de θ cosseno θ sobre 2 seno θ cosseno θ sobre 2 e 0. Já pega esse termo aqui, o meio está fora, tá? Aqui agora, essa aqui. Eu vou multiplicar a matriz de Pauli y por esse termo. Então vai ficar 0 menos i seno θ seno φ e seno θ seno φ. 0. E aí agora eu estou escrevendo esses termos aqui. E o último, pegar a matriz de Pauli z e multiplicar por cosseno de θ sobre 2. Vai ficar cosseno de θ sobre 2, 0, 0. Se eu somar isso tudo que está aqui, vai dar o que está aqui. Alguma dúvida? Não? Tá ruim? Azaf. Ah, tá. Tá. Olha aqui. Eu posso escrever isso aqui. Então, essa coisa que está escrita aqui, posso escrever de uma outra forma. Eu posso inventar um certo vetor de Bloch, que é um vetor R, tem coordenadas seno de θ, cosseno θ. E vetor que é esse aqui, hein? Será que alguém reconhece aqui alguma coisa aqui? Pertence ao R3, né? E eu também posso criar um vetor de matrizes, onde a primeira componente é a matriz de Pauli X, a segunda componente é a matriz de Pauli Y. E o que é esfera de Bloch em Carré? Então, escrever esse cara dessa forma aqui, tá aqui, ó.
equivale a escrever ρ como identidade sobre 2 mais meio R escalar sigma. Quem que é esse R? Esse R é um vetor em coordenada unitário em coordenadas esféricas. Será as matrizes de Pauli. Uma coisa, para qualquer vetor de θ, os vetores coluna da matriz são ortogonais, determinante é mais ou menos 1. Beleza, mas o determinante aqui vai ser 1. Não, o determinante aqui. O determinante aqui é 0. Que é o produto alto valor. O determinante aqui é 0. Da matriz de Pauli é mais ou menos 1, está certo. Esse vetor de Bloch, é exatamente agora, sim, esse cara aqui, ele é um vetor que corresponde ao vetor que a gente queria identificar aqui com muito esforço. Esse vetor aqui é o vetor de Bloch. Deixa eu pegar esse desenho aqui. Esse vetor rosinha que está aqui dentro, será que eu consigo fazer um rosinha aqui? Acho que sim, né? Esse vetor aqui é o vetor de Bloch, R. Em coordenadas esféricas tem o θ e o φ escrito dessa maneira. Dá para ver que o módulo desse vetor é 1. Vocês conseguem ver isso ou não? Vamos ver aqui. O módulo desse vetor, raiz quadrada de seno ao quadrado cosseno ao quadrado. Opa. Mais seno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de φ. E o último, cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui dá para fatorar o seno ao quadrado de θ. E vai ficar cosseno ao quadrado de θ. Eu errei aqui, né? Aqui é... era seno θ cosseno φ, né? Gente, que doideira. Nunca posso errar um negócio desse. Nossa, que vergonha. Na hora de copiar, eu copiei errado aqui, ó. Por isso que é bom fazer as contas, tá vendo? Então aqui é seno θ cosseno φ. É férias, né? Tô de férias ainda. Aqui estava certo, eu só copiei errado aqui para baixo. Aí fui levando o erro até o fim. Então, aqui vai ser φ, né? Agora sim.
Por isso que é bom conferir, né? Então, esse aqui vai dar 1 aqui dentro, dá 1. Então, dá 1. Agora sim está certo. Tá certo? Isso é um vetor unitário em coordenadas esféricas, seno θ, cosseno φ, seno θ, seno φ e cosseno θ. Tá bom? Deixa eu mostrar. Eu tinha que falar de traço. Deixa eu ver se eu falo do traço agora. Acho que não. Deixa eu mostrar para vocês um negócio aqui antes. Deixa eu salvar aqui. Cadê o negócio aberto? Tá aqui. Então, eu falei para vocês, voltando aqui, vamos. Agora, hoje, mais tarde, vocês, por favor, entrem aqui no IBM. Então, só botar IBM Quantum. É bom vocês guardarem, tá? Eles vão dar um número grande para vocês guardarem. E vocês façam uma conta aqui no Qiskit. Certo? Faz uma conta. Você tem aqui. Agora é um pouco limitado isso, mas não tem problema, a gente tem como simular essa coisa aqui. Depois vocês podem vir cá, ó, aqui, ó. Versão 2.1 tá aqui, nova. Eu custei achar, eu tinha a versão antiga. Não, aqui tá falando o que é novo. Onde que faz o registro aqui? Peraí. Aqui, ó. Get Started. É como eu já estou logado, né? Acho que aqui, ó, é só fazer uma conta. É bem confuso esse site do Qiskit, tá? Eu mesmo, ainda eles mudam toda hora. É um saco isso aqui. O objetivo é fazer uma conta no Qiskit. Deveria ser fácil, mas não é tão fácil assim. Para vocês poderem brincar, isso daqui, que vocês estão vendo aqui na tela, isso aqui é uma plataforma para simular computação quântica, mas também informação quântica. Ou seja, aqui simula protocolos, ou simula também operações em bits quânticos. Eu vou ensinar aqui a linguagem. Ah, tá aqui, ó. Pronto. Então, você vai e coloca aqui. Se você não tiver, create. Aí você só colocar create IBM account. Aí você coloca lá, verifica o e-mail e tal. Mas só dá uma. É bem tranquilo de mexer com isso aqui. Eu posso aumentar o número de bits aqui, se eu quiser, e posso diminuir também. Então, eu vou usar só um bit. Então, esse Q0 aqui significa que eu tenho 1 qubit, certo? Ele sempre começa resetado no 0. Então, ele tem probabilidade 1 de ser o cara 0, certo? E eu posso aplicar portas. Eu ainda não falei das portas, mas aqui são as portas que eu posso aplicar. Isso significa que eu vou evoluir esse meu bit de alguma forma. E a gente sabe que evoluir, segundo a equação de Schrödinger, é aplicar uma operação unitária, certo? Então, esses caras são operações unitárias. Esse vermelhinho azul, esse azul aqui são os mais importantes, mas existem outras portas. Eu também posso medir. Esse velocímetro aí significa que eu estou medindo o cara. Bom, antes de brincar com isso daqui, deixa eu mostrar para vocês o que nós aprendemos hoje. Deixa eu diminuir aqui. Então, o que nós aprendemos hoje foi representar. O que nós aprendemos hoje foi representar esse estado puro, tirando os erros que eu fiz aqui, né, hoje, nossa senhora, na esfera de Bloch.
Aqui não era muito claro como é que traçava esses caras, né, esse θ e esse φ. Mas, usando o formalismo de matriz de densidade, nós vimos que esse psi é equivalente, descontando os erros que eu fiz aqui, né? Aqui eu tinha colocado φ, aqui eu tinha colocado θ. Copiar os trem é foda, por isso tem que fazer você mesmo. A gente viu que eu consigo escrever uma matriz cujo vetor é dado por esse cara, que é exatamente um vetor em coordenadas esféricas. Certo? Então, se eu quiser grafar esse estado, eu posso vir aqui, ó, eu tenho um. Deixa eu colocar o meu negócio aqui. Ó, meu Deus, cadê o trem aqui? Aqui eu tenho um fabricador de estados. Então, variando o meu ângulo θ e φ, eu consigo variar quem é o meu estado. Vocês estão vendo isso? Conseguem ver? Deixa eu ver aqui. Consegue ver? Então, quando eu tenho θ igual a zero e φ igual a zero, quando eu rodo aqui, eu vou ter o meu estado zero. Quando eu tenho θ igual a zero e φ igual a π sobre 2, não, π, na verdade, eu vou ter meu estado 1. Ó, mudou errado, né? Aqui era zero. Peraí, desculpa. Fica pequenininho aqui, difícil de ver. Aqui é NP. Então, quando θ é zero, eu tenho o estado zero. Quando θ é igual a π, eu tenho o estado 1, como a gente já viu. Se eu pegar agora o meu φ igual a zero e rodar esse cara π sobre 2, θ igual a π sobre 2, eu vou ter meu estado mais de x. Tá vendo? Então vamos colocar aqui desde o início, para a gente não confundir. Então, para θ igual a zero, φ igual a zero, tem esse cara. Será que eu não consigo copiar isso aqui para lá? Consigo. Esse é o cara para θ igual a zero, φ igual a zero. Agora, eu vou fazer para θ igual a π e φ igual a zero. Isso vai me dar o estado 1, que é ortogonal, mas nós sabemos que é ortogonal, mas nós sabemos que o ângulo que eles fazem é π entre eles. Então, esse cara aqui é o θ igual a π e o φ igual a zero. Agora, eu vou fazer o θ igual a π sobre 2. Então, significa que ele, ao invés de girar π, ele vai girar só π sobre 2. Ele vai sair de zero e vai chegar em x ali, no mais de x. Esse cara aqui. Esse aqui é para θ igual a π sobre 2.
e φ igual a 0. Então, quando eu andei π, esse cara desceu aqui para baixo. Quando eu andei π sobre 2, ele desceu aqui e ficou aqui, né, no mais de x. Certo? Esse aqui a gente chama de mais. Beleza? Agora, vamos andar aqui. Ai, meu Deus. Vou mandar. Vou mandar π sobre 2 aqui no φ também. Agora, eu andei π sobre 2 aqui e π sobre 2 em φ também. Me deu mais de y. E assim eu consigo achar todos os estados. Se quiser, o menos é só ir fazendo essas coisas aí. Então, isso aqui é θ igual a π sobre 2. E φ é π sobre 2 também. Esse aqui a gente chama de mais do y, que é esse estado que está aqui. Beleza? Então, quando a gente entra no Qiskit, então vamos agora falar do Qiskit. O Qiskit ele é programado usando Python, tá? Se vocês olharem aqui, vão ver que tudo que eu coloco aqui aparece aqui no cantinho em Python, tá vendo? E o que eu fiz aqui no Colab, eu programei no Colab para usando o Qiskit, tá vendo? Então aqui eu estou dentro do Colab, criei um negócio. Depois eu vou ensinar vocês como é que faz isso aqui. Vou deixar vocês brincarem um pouco. Depois a gente vai agora a gente vai começar a usar mais esse. Eu vou fazer um Colab para vocês, passo a passo, como é que vai fazendo as coisas, tá? Então, o que está escrito aqui, eu não sei muito Python, eu não sou da linguagem Python, mas eu sei o suficiente para poder brincar no Qiskit. Então, eu não uso Python no meu dia a dia, eu uso outras linguagens. Mas a linguagem da computação é o Python. Então, a gente escreve em Python, usa as coisas do Qiskit para poder fazer as contas de computação quântica, da informação quântica também. Voltando lá, então, esse cara aqui é chamado de Composer. Se olhar aqui em cima, esse é o Composer. Então, deixa eu tirar um print aqui para a gente poder explicar o que é cada coisa. Deixa eu aumentar um pouquinho. Então, esse aqui é o Composer. Ó, tirou print das duas coisas, né? Peraí. Que estranho. Quer tirar print só de uma parte, peraí. Quer tirar print só daqui. Pronto. Perderam a chance de fazer em julho, cara. Hoje eu tô com atenção ruim, viu, Julião? Fazendo os treinos, errando, sendo teta para FI. Nossa senhora, tá foda, viu, cara? Mas olha lá. Então, se eu olhar aqui, ó, esse é o Composer, tá vendo? Tudo que eu coloco aqui aparece automaticamente desse lado. Aqui é a representação, entre aspas, da esfera de Bloch. É um pouco roubado, mas
é a esfera de Bloch. E aqui são as operações que eu posso fazer. Lembrando que as operações são operações unitárias. Só que aqui não tem só operação unitária, também tem medição. Medição não é operação unitária. Certo? Então vamos brincar um pouco com ele aqui agora. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu fazer uma outra página depois. Olha aqui. Então, aqui está escrito que eu tenho um bit quântico, que é chamado de Q0, e aqui eu tenho um canal clássico. Então, eu esqueci de escrever isso aqui, explicar isso. Esse aqui é um bit. Tem um qubit default. E aqui tem um canal clássico. E o canal clássico é uma fita onde eu vou gravar o resultado de medida do bit numa fita. Vou gravar 0 ou 1. Então aqui eu vou gravar um bit clássico 0 ou 1. Por isso ele tem dimensão 2, tá vendo? Ele pode gravar um bit 0 ou bit 1. Então, a gente deveria definir a dimensão do canal, na verdade. Esse bit, ele começa sempre, por default, no estado 0. Então, eu sei que pelo quarto postulado, a probabilidade de eu obter 0 é 100%, a probabilidade de eu obter 1 é 0%. Certo? Só que eu posso aplicar uma matriz unitária nesse bit. Então, a primeira matriz unitária que eu vou aplicar é essa aqui. Ó. Essa matriz unitária, ela chama NOT. É exatamente a matriz de Pauli X. Certo? Então, deixa eu copiar aqui. Então, a gente tem que sempre interpretar o tempo correndo nessa direção aqui, tá? Então, o tempo está correndo nessa direção. Por default, todos os bits começam no 0. Quando eu aplico essa porta aqui é a porta NOT. A porta NOT, gente, é simplesmente a unitária dada pela matriz de Pauli X. Após a aplicação da porta NOT, meu estado vai virar o estado 1. Tá certo? Como é que eu vejo isso? Bem, é só pegar a porta NOT, aplicar no 0. O que é a porta NOT? É esse cara aqui. Ó. E vou aplicar no estado 0. 1, 0. Vai dar 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Mais 0 vezes 0, 0. Então, dá exatamente o vetor 1. Então, se eu voltar lá agora no Qiskit e observar, vocês podem observar que agora, após a aplicação da porta NOT, o meu bit ele virou estado 1 com probabilidade de 100%. Tá vendo? Ele flipou o cara aqui, olha lá. Se eu tirar ele volta a ser 0. Se eu aplicar esse cara, eu estou mandando ele virar. Ok? Se eu medir agora, se eu medisse antes, eu não medi, mas se eu aplicar aqui o operador de medição, ele vai medir
zero, 100% de chance, óbvio, né? Porque ele era zero. Só que se eu aplicar uma porta NOT antes da medição, uai, posso arrastar, não? Primitivo. Fazer de novo. Agora, ele vai medir 100% de chance, certo? Ele fica aumentando a dimensão porque, no final das contas, aqui ele é um estado 1, tá? Mas ele tem essa coisa de ficar aumentando a dimensão quando eu coloco o negócio. Mas, no fundo, aqui eu estou medindo um cara só. Outra porta importante é a porta Hadamard. A porta Hadamard, ela faz o seguinte. Deixa eu aplicar aqui, peraí. Ai, meu Deus. Vou apagar aqui. A porta Hadamard, o que ela faz? Ela faz com que o meu cara zero, o meu qubit zero, vire uma superposição de 0 com 1 com probabilidade de 50%. Aqui já está meio errado, tá vendo? Como ele não consegue traçar a dimensão de x aqui, ele só representa na direção de z. Então, no final das contas, o que a gente tem aqui é um cara mais. Vamos ver que porta que é essa. Acho que eu vou mostrar para vocês antes de. Então, se eu medir aqui, eu vou ter 50% de chance de ser 0 ou 1. Note que eu não consigo exatamente 50, olha lá. Um deu 50,48, o outro deu 49,51. À medida que eu aumento o número de medidas, eu vou obter mais próximo possível de 50%. Certo? Então, essa porta Hadamard, ela faz com que o meu estado zero vire uma superposição com probabilidade de 50% de chance de ser 0 ou 1. Porque estou quase acabando o meu tempo da aula, eu não quero entrar nessa. Na próxima aula, então, eu vou deixar um gostinho aqui de coisa. Na próxima aula, eu vou pedir que vocês façam uma. Peraí. Então, fazer para a próxima aula. Fazer uma conta no IBM Qiskit. É gratuito, tá? Do Psilinha, colapso da função de um. Tá. Peraí. E eu vou mandar um collab para vocês. Então fica só para vocês fazerem uma conta. A porta Hadamard, Azaf, ela, quando eu aplico a porta Hadamard no meu estado zero, ele vira estado mais. Então ele fica meio de zero, meio de zero, 1 sobre raiz de 2, zero, desculpa, mais 1 sobre raiz de 2, 1. É isso que essa porta faz. Então, ela vira uma superposição entre zeros e uns, com probabilidade igual. A probabilidade de obter 0 é módulo quadrado desse cara que é meio, e a probabilidade de obter 1 é módulo quadrado desse cara que é meio. Tá certo? Uai, mas não era aula cujo tempo está na esfera rotaciona. Julião. Eu já estou dando uma nota demais, cara. Eu tô fora de forma. As férias matam a gente. Como seria a representação de psilinha definida como colapso da função de onda? Então, se eu medir esse estado após a aplicação da porta Hadamard, eu vou obter o estado mais. Então, se eu obter o resultado zero, então,
se o resultado for zero, o estado psi' vai ser zero. E se o resultado for 1, o estado psi' vai ser 1. Isso ocorre com probabilidade módulo quadrado desse cara, meio, né? Então, a probabilidade de obter isso ocorre com probabilidade de 0 igual a meio. Isso ocorre com probabilidade 1 de obter 1 igual a meio, que é módulo quadrado desse cara, módulo quadrado desse cara. Como seria a representação do psi' de acordo com o colapso da função de onda? Então, o psi' ele é o estado após a medição. Ele é o cara, vai ser 0, 1. Aqui dá para ver que quando eu aplico a porta Hadamard sem medir, ele é essas duas coisas. Ele tem estado 0, probabilidade de 50%, probabilidade estado 1, probabilidade de 50%. Quando eu meço esse cara, deixa eu tirar vou tirar uma dimensão aqui. Não precisa de 2 bits. Eu vou ter 1 bit de informação após a medição. Após medir, eu vou ter 0 com essa probabilidade e 1 com essa probabilidade. Aqui é uma simulação, tá? Então, você faz isso aí num computador quanti-verdade, ele não vai te dar 50%, 50%. Ele vai te dar 50% com erro de 1 sobre raiz de n, né? Isso aqui converge para a probabilidade correta a menos de 1 sobre raiz de n, pelo teorema do teorema central do limite. Então, quando eu meço esse cara após a Hadamard, ele vai ter 50% C0 e 50% C1. Aqui ele deu 0, né? Mas se eu for medindo, tem como eu clicar várias vezes, ele vai virar 0, 1, 0, 1, 0, depende da medida. Aqui ele está com uma probabilidade ligeiramente maior de ser 0 do que 1. Tem como... Não tem como refazer, né? Deixa eu ver. Não. Teria que medir de novo? Como é que é? Ele só está dando 0. Ah, tá. Aqui, ó. Não. Mas, beleza, ele mediu e deu 0 e não está querendo fazer de novo. Quando eu faço isso no programa, eu consigo... Cada vez que eu rodo, ele vai dar um resultado. Aqui ele só está dando esse resultado e está morrendo. Não sei por quê. A qualidade desse composer não é igual rodar... a qualidade desse composer é inferior ao que a gente faz no Colab, por exemplo. Tá? Bem, eu acho que eu vou terminar a aula aqui por aqui hoje, porque hoje eu estou meio zoado. Próxima aula a gente continua. O que eu quero saber é se eu aplico H e psi linha. Se eu aplicar o H de novo aqui, então, se eu aplicar o H de novo aqui, se eu aplicar o H, então eu apliquei o H e 0, deu isso. Se eu aplicar o H de novo, eu vou ter que aplicar o H nesse estado aqui, né? Entendeu? Certo? Mas eu nem fiz isso. Cuidado, eu estou aplicando o unitário e depois estou medindo. Não estou aplicando o unitário 2 vezes. Apliquei o unitário uma vez só. Se eu retirar aqui, por exemplo, se eu aplicar a unitária, essa matriz de Nott, aplicar ela uma vez, ela dá 1. Se eu aplicar uma outra vez, ela volta a ser 0. Então, quando eu ficar aplicando esses caras 2 vezes,
Aqui vai voltar a ser a mesma coisa. Por que vai voltar a ser o mesmo estado? Alguém tem ideia? Por quê? Bem, isso aqui eu vou deixar, então, para explicar na próxima aula. Tem a ver com o fato dela ser unitária. O fato dela ser unitária e real faz com que ela seja a inversa dela mesma. Então, quando eu aplico ela 2 vezes, é como se eu não tivesse aplicado. Aí você vê cenas do próximo capítulo. Vira identidade, exatamente. Tá certo? Dá para ver fácil com a matriz de Pauli X. Olha aqui, ó. Só aplica a matriz de Pauli X vezes X é igual a identidade. Por quê? Porque isso é uma matriz unitária. Então, x Dagger é identidade. Porém, a matriz de Pauli é real. Essa matriz de Pauli é real. O Dagger dela é igual a ela mesma. Então, aplicar ela 2 vezes é igual a identidade. Bom? Na próxima aula eu começo falando disso. Aí a gente vai ver os circuitos com mais detalhe. Massa? Então acho que por hoje é só, a gente continua na próxima aula. Muito obrigado, Julião. Até a próxima aula. Agora sim, computação. Eu devo parar um pouco mais para frente e vou entrar na parte de informação quântica, que é uma base que precisa de saber. Eu vou falar de teleporte, mareamento. Depois eu vou voltar para a computação de novo. No mais, muito obrigado e até a próxima aula. Valeu. Falou. Obrigado, Caio. Valeu. Tchau.